Olá, meu nome é Rodrigo Bottari e sim, o Ecompor fez um podcast. Na verdade, sempre que a gente se reúne para as nossas atividades de criação coletiva, antes que a gente pense em música, escreva, a gente sempre passa um bom tempo conversando. Então a gente pensou por que não gravar uma dessas conversas e compartilhar nesse formato podcast só para ver o que acontece. Nesse dia, a gente se reuniu para conversar sobre liberdade e, ao final do encontro, a gente compôs coletivamente uma canção baseada nessa conversa. Participaram comigo desse encontro Ana Elisa Mendoza, Camila Bugni, Cris Rosa, Vinícius Zurlo, Rafa Paiva e Paulo Lorenzetti. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fique à vontade para interagir com a gente. Esse é Modus, o podcast do Ecompor. Quando a gente fala em liberdade, qual que é a primeira coisa que vem para vocês, assim? Pode ser uma imagem, uma ideia, uma palavra, uma sensação? Voo. Mas acho que essa coisa da disputa conceitual é sempre assim, né? Liberdade é um conceito em disputa também. Aí um monte de teses, um monte de filósofos, um monte de linhas filosóficas já tentaram capturar o que é. E o neoliberalismo está ganhando? E aí isso vira como fugir dessa, como não ser captado pelo neoliberalismo, porque no fim até a liberdade passível de virar produto, né? A liberdade crítica, o capitalismo é passível de virar produto a ser... Tipo, seja livre desse jeito. Uhum. Seja livre consumindo, né? Seja livre consumindo a liberdade. E aí essa liberdade estética é rápido, né? É de consumo rápido. E totalmente condicionada, né? Aí vai para um lugar. Quem que tá produzindo o nosso desejo, né? Não é só aprisionando o desejo, mas produzindo esse desejo, pensando nas linhas algorítmicas. Nossa. Então será que a liberdade não tem a ver, se for das condições, né? Condicionado, será que não tem a ver com enxergar as condições assim também? Em relação ao que você é livre, assim, né? Tipo... Às vezes quando eu penso em liberdade, assim, eu tento trazer um pouco para a questão do corpo, assim. Por exemplo, não sei assim se faz sentido, mas quando a gente começou a conversar sobre o assunto, assim, né, levantar a ideia de uma prosa sobre liberdade, eu pensei muito em sensações, assim. Por exemplo, descalçar o sapato. Sabe aquele dia que você está muito cansado, assim, com o pé doído, assim, sabe, sentindo dor, exausto, e você descalça o sapato, assim, sabe? E aí tem uma sensação, assim, de descanso, assim, sabe? Sim. Tem algo que quem usa sutiã compartilha, assim. Que é tipo, quando você fala do sapato, putz, é o que todo mundo que usa sutiã... Pensei a mesma coisa. Nossa, aquele momento de chegar em casa e tirar o sutiã, sabe? Pronto, agora você é você. Sim. Sim, tá. Pensando nessa imagem do sutiã, né? No significado do sutiã para algumas pessoas, vai muito no contrário da liberdade, que é o aprisionamento, né? E o quanto dá para relacionar isso com uma certa normatividade. É preciso usar sutiã para não mostrar determinadas partes do corpo, porque não é muito bem-vindo, assim, na sociedade, né? E é legal que eu penso que isso se relaciona com o que o Rodrigo perguntou. Em relação a quem, né? Em relação ao que você está livre ou não está livre. Esses parâmetros de liberdade, eles são muito diferentes para diferentes grupos de pessoas, né? O nosso pacto civilizatório de origem europeia, tal, ele não é mutualista, ele é pura parasitismo, né? Então tem grupos que ficam extremamente mais responsabilizados do que livres comparando com outros. Então, não, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma conceituação abstrata sem levar as condições de praxis da liberdade, né?
É difícil explicar, dar nome a um sentimento, né? Porque é um afeto, uma sensação física da experiência. Vocês já sentiram isso? Por isso que eu perguntei no início. Para cada um vem uma coisa, eu tenho certeza, né? Então, essa experiência, acho que fala mais do que o conceito, né? Mas ainda assim, o que é isso? Será que o que eu senti realmente é liberdade, né? Mas eu já tive uma experiência muito louca. Na praia, eu deitei na areia, assim, só ouvindo o som do mar. E, cara, eu me perdi completamente de mim. Não sabia, não tinha mais divisão, não conseguia perceber o limite do meu corpo. E isso, pra mim, eu entendi como liberdade. Porque era como se, sabe, uma expansão, assim, que não tinha finitude. Foi um negócio muito louco, foi rápido. Mas naquele momento eu, cara, isso é livre? Isso é ser livre? E essa experiência me marcou muito, já faz muito tempo, mas até hoje é o que eu entendo pra mim. O que é liberdade, é o que transcende a limitação, inclusive corpórea, né? Vocês colocaram a liberdade como algo que extrapola limites, né? Parece que é infindo, assim. Mas aí eu fiquei pensando nessa ideia. Liberdade é feita de limites? O que vocês acham? Porque a gente tem aquela... Geralmente o pessoal fala assim, liberdade, sua liberdade termina quando começa do outro, tal, né? Tem essas frases clássicas, assim. E é engraçado quando a Ana falou de voo, né? Fiquei pensando assim, mas que voo também, né? Porque, tipo assim, imagina você no céu voando livremente, só que tem 1 bilhão de outros pássaros livres voando. Ainda é um voo, mas é um voo livre, porque os pássaros também, se eles não tiverem um mínimo de noção do que está acontecendo, eles vão só trombar, assim, né? Tipo, que corrente de vento tá batendo? Tá a favor? Você não tá entendendo a corrente ainda? Tipo, sei lá. Tá cheio de nuvens, você não tá vendo? Tem sol, não tem? Tipo, acho que acho que o lance do mar também, né? Vocês falaram. Não sei, é uma interpretação, né? Mas talvez a gente tenha essa imagem de liberdade enquanto, assim, é quase a questão de uma contemplação, assim, né? Tipo, a ausência de interferências um pouco, assim, né? Tipo, cessaram os estímulos que me tiram dessa sensação até física de, nossa, agora eu estou respirando, sabe? Então, não sei se a gente tende a entender um pouco a liberdade, até fisicamente falando, por conta de respirar mesmo, né? Com, tipo, suspendeu, sabe? Estou, tipo, no mar, não tenho limites, nada me barra, assim, né? Tipo, nada me interfere, nada, tipo, me tira de um certo estado muito tranquilo, que na prática é muito difícil, assim, né? Não é um negócio que a gente consegue sustentar. O quão livres somos, sendo que temos que atender necessidades, né? O quanto a gente é livre no trabalho se a gente precisa ganhar dinheiro para viver aqui. Mano, o capitalismo... É sobre isso, viu? Chegamos no ponto. O capitalismo é o inimigo da liberdade, velho. Essa maior angústia que eu tenho angústia é a palavra, ou dúvida, né? Quando falo em liberdade, qualquer passo me dá dúvidas, porque assim, não é tão simples, né? Eu prefiro pôr a culpa no outro, assim, mano, esse tempo capitalista também, ele é uma bosta. Eu tenho uma autonomia também em cima disso, não quero jogar, então agora você colocou isso nas costas, é o problema do capitalismo, então você se eximiu de tudo. Não, eu tenho minha parcela, só que não é tão simples, né, velho? Eu fiquei pensando um pouco nessa diferença da autonomia como esse diante do penhasco ter que decidir alguma coisa porque vai ter responsabilização, né? Não é todas as suas decisões, por mais ser individual, liberto que você seja, você vai ter consequências das suas decisões. Então tá aí, tá no seu individual de decisão. E aí quando vocês falaram de experiências de liberdade, acho que mesmo quando eu falei de voo nesse lugar, que depois a gente falou de contemplação, mas quando vocês estavam descrevendo, eu percebo que é muito mais uma coisa da não limitação do eu, da conexão com o todo. E é muito bonito que as coisas que vocês descreveram, tem umas coisas do Hatha Yoga que descrevem isso como mini nirvanas, assim, essa percepção de sair do eu, de tipo... É isso. E o mar, né? de se dissolver. E o mar tem muito dessa
ajuda muito a gente a enxergar essa pequenez ou essa não limitação de pele, mas de porosidade da pele, não de limite da pele. Eu fiquei, não sei, queria jogar, na verdade. E essa autonomia versus liberdade, como é que vocês veem? Sabe, me parece duas coisas diferentes. Faz sentido pensar em liberdade que não seja só do eu, mas uma liberdade que tá tudo bem, tá conectado com tudo. Sim. Não é um peso, né? Parece que quando não tem interferência e a gente se conecta, a gente fala, nossa, que gostoso isso. Só que quando tem as interferências, a gente talvez até é influenciado pela nossa cultura de colonização e exploração, parece que qualquer interferência é uma ameaça muito grande, assim, tipo, opa. Ao eu, né? Daí você já calma lá. A sua autonomia. Chega aí, não. Eu acho que essa é a parada da liberdade, o perigo da liberdade como autonomia, assim, porque é uma liberdade que você fala, a liberdade é quando eu conhecido comigo mesmo. Então, qual que é o limite da liberdade dessa galera? É a ideia de si mesmo. Então, tipo, se a diferença lá que eles toleram, se aquilo saiu do cercadinho e borrou um pouco ali a identidade dele, aí aquele já vai lá e vai, enfim, expressar uma violência contra aquilo, assim, né? Tipo, esse tipo de liberdade, na verdade, é uma escravidão com relação a si mesmo, porque o cara não consegue criar a partir de nada. Porque esse lance, quando conflitam, né, as liberdades conflitam e tal, e há os limites e tudo mais, o que se faz para superar esse momento? Só criando, assim. Não tem como as pessoas, se elas manterem os seus limites, não vai ter relação, não vai ter conexão, não vai ter essa experiência do mini nirvana de, nossa, mas acho que esse mini nirvana é um momento de criação também, é um momento de dissolução, mas você se reconheceu no mar, você se reconheceu no céu, num voo, num vento, assim. Tipo, parece que aquilo meio que fez você ir para um outro lugar junto com o céu, virou uma outra coisa. Só que essa galera que é escrava de si mesma e chama isso de liberdade, não consegue lidar com a criação, porque a criação vai borrar os limites dela, assim. Isso é muito... Não só essa galera, na verdade, isso é muito presente em todo mundo, né? Esse medo de desaparecer, esse medo de mudar, assim, né? Seria a liberdade, nesse caso, um escudo contra um novo, assim, contra uma nova perspectiva? Cara, eu acho que Nessa perspectiva de liberdade que o Rafa coloca, assim, sabe? Não é, acho que não é o caminho que a gente tá fazendo aqui de entender, mas isso existe, com certeza. Pessoas que acham que ser livre é, vou fazer o que eu quiser e atropelar todo mundo. Tipo, a Cris tirou o tênis, tomou o chulé aqui, mano. Eu acho que isso é liberdade. Tá todo mundo aqui incomodado. Não, eu quero dizer, tipo, você vai... Você até levantou, né? O Paulo foi lá, todo no ar ali. Não, mas quero dizer, tipo, isso lá, né? Tipo, porra... A liberdade enquanto escudo, né? Tipo, se eu fosse, eu poderia virar aqui e falar assim, pô, Cris, bota o tênis, mano, tá ligado? E aí chamar isso de liberdade, assim, né? Tipo, é o lance das consequências, tipo, pô... Sim. Não, eu sei também. Mas, de fato, as pessoas às vezes elas querem, não sei se alienar quanto a isso, ou sei lá, tipo, são processos complexos, mas eu acho que há essa onda, sabe? Tipo, Sim. Uma espécie de liberdade que, na verdade, só é o eu ficando cada vez mais duro, assim, na verdade. E eu acho que tem também um lance que a liberdade traz de poder. Eu posso fazer, né? A liberdade de poder fazer o que quiser. Que está muito distorcida, né? Essa ideia de poder. O que eu realmente posso e a partir entra naquilo que o Paulo falou, a partir daquilo que eu estou sendo livre, expressando a minha liberdade ao fazer, impacta negativamente a liberdade do outro, por exemplo, né? Então, que é o que eles fazem. Na liberdade deles, eles se sentem livres para ser preconceituoso, por exemplo, né? E agir, né, de uma forma muito ruim em relação a essas pessoas. E aí? Onde é que está a liberdade nisso? Essa ideia de poder distorcido. Acho legal você trazer a palavra poder para o jogo, assim, porque me parece que a gente está falando de várias liberdades, porque é uma disputa, né? Um conceito em disputa e tal. E
Tá muito dado que a gente aqui discorda dessa, sei lá, de como a extrema-direita usa liberdade de expressão, que é uma pauta que eles defendem muito e usam a ideia de liberdade. Mas se a gente for para... Vamos aprofundar um pouco no que a gente... no próprio... dentro dos próprios trocas da esquerda, assim, do que se propõe... criativo e desviante, né? Enfim, a gente está tão imerso na lógica de poder que a Cris falou disso, eu falei, putz, lembrei na hora. A Bell Hooks no Comunhão, ela fala de como a figura da mulher megera, aquela que tipo fala, mano, que tanca, fala, não, é isso, eu vou ser a poderosa e a minha liberdade tá acima de todo mundo agora e eu vou tancar essa figura megera. E isso vai custar a ela não ser acolhida com amor, porque as mulheres megeras ficam sem essa comunhão, esse amor, né? Que é o que a Bell Hooks está dizendo como possibilidade de se livrar de como as mulheres são tratadas, enfim, historicamente. E é justamente pela chave do poder, né? É essa confusão da autonomia com a liberdade. É isso, acho que é legal a gente tentar fazer a diferenciação de repente a liberdade pela comunhão, pelo coexistir e não por uma lógica de poder, porque essas mulheres, elas também são frutos, elas também beberam das transformações que o feminismo nos dispôs, e que bom, né? Só que agindo assim, levando para o auge do indivíduo, de uma conquista puramente individual, ela só está retrocedendo as nossas conquistas, né, coletivas. Acho que um pouco como criar, aí minha pergunta volta, tipo, como criar desvios, eu penso muito na ajuda da arte, assim, a estética do erro como possibilidade de liberdade, como disruptivo mesmo, assim, um fragmento que fica solto ali, um fio sem nó, como que vai se conectar em alguma coisa. Ele sim tá livre, né? Não precisa estar fechado em si mesmo, não tá nesse invólucro da autonomia. Sim. Mas tá pronto para se conectar com algo ali. Acho que é um pouco esse o lugar do mini nirvana, da virtude, que eu fico, nossa, é um negocinho que tá pronto para se conectar com algo, com todo o resto. Sim. Não sei se eu fui muito... Uhum. Nossa. Não, eu penso assim que putz, é muito legal, né? Só que eu entro um pouco na questão assim dos contextos mesmo, né? Criar os contextos para isso, porque tipo, eu acho que talvez a vida como ela tá posta hoje, em certo sentido, a gente às vezes tem que realmente ser identitário, digamos assim, a gente tem que ser meio no mundão assim. Tipo, eu acho que é um pouco difícil, quero dizer, em algumas situações da vida real, deixar muita ponta solta. Agora, acho que essas iniciativas de criar, tipo, contextos, criar situações... aqui vamos treinar aqui entre nós. É isso que a gente está fazendo. Não é aqui. isso? Criar Tipo assim, tempo, né? eu acho que criar essas pequenas situações onde tá com essa galera, desse jeito, com esse combinado, eu acho que eu posso deixar um monte de ponta solta e ninguém vai me destruir por causa disso, sabe? E aí a gente vai criando essa musculatura de tipo, dá pra criar por aqui. E porra, ali eu acho que eu não aguento. Então a nossa liberdade muda de acordo com o contexto. Talvez esse lance da faca no dente aí, pô, aqui não dá, acho que isso eu penso assim, tipo, isso não é liberdade mesmo agora, tipo, agora é guerra. Uhum. Eu acho que cada momento pede um conjunto de ferramentas, e saber como alcançar esses mini nirvanas, essa liberdade pode ser interessante também, assim, né? Pra gente não se alienar em processo, pô, a gente só vai e vai, só toca o barco, assim, nem pensa em nada, sendo que às vezes ali a gente poderia estar operando alguma coisa. Estava pensando sobre isso. É possível provocar esse sentimento de liberdade? Assim, o que seja de sentimento de conceituação, experiência para qualquer um. É possível provocar em alguém ou provocar a partir de uma vivência? Assim, eu acho que dá, só que é isso, depende de você vai abrir uma portinha. Acho que a questão é um pouco... Isso dá muito medo, a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa vê a liberdade ou vê alguma coisa desse tipo de intensidade e responsabilidade e fala, opa, não, pra mim não.
Só que daí você fala assim, não, mano, mas olha a galera que tá, vem com a galera, tipo, você fica na paz. Você tá acompanhado, tá acompanhada. Tem uma comunidade, tem um processo, não é tipo, meteu o louco, sabe? Mas vai ser livre aí pelo mundo, porque isso pode ser muito perigoso também, né? Então, a liberdade caminha de mãos dadas com um apoio, um suporte. Pô. Eu gosto dessa ideia. Gosto de ser livre assim, né? A gente falou um monte de coisa. Eu queria falar isso logo de cara, assim, mas... Eu gosto de ser livre podendo cair na rede dos meus. Mas eu acho interessante isso que você traz. Porque será que a gente consegue provocar no outro o senso de liberdade? Ou a gente pode apenas convidá-lo a fazer esse movimento? Né? Porque entra naquela ideia inicial de que liberdade para cada um é uma coisa diferente, né? Então, como que a gente provoca isso no outro? Ou se é só algo que a gente pode só cutucar e a pessoa que, né? Tem essa coisa de provocar, a ideia de liberdade. Tem uma arquiteta que se chamava Lina Bobardi, que ela viajava um pouco nessa ideia. Ela trazia muito a ideia da liberdade ao lado do lazer, né? E ela construiu, além do MASP, Sesc Pompeia, que é a experiência... Que é uma fábrica transformada num espaço de lazer, né? Essa ideia. E ela era anarquista, né? Lutou contra o fascismo na Itália e ela veio e se naturalizou brasileira, nunca mais voltou para a Europa. E a visão dela era muito louca, porque ela construiu a fábrica, né? Até tem um livro que chama Cidadela da Liberdade, né? Que são vários artigos falando dela. Que é muito louco, porque ela criou os espaços ali pensando nas interações, no lazer, né? Então, às vezes, não tem nenhuma exposição, mas tem uns bancos no Sesc aqui que tem um riachinho na frente, assim. Então, não tem e o banco de costas, assim, não tem sentido para uma pessoa falar, nossa, esse banco tá errado. Você coloca uma pessoa de mente fechada ali, vai falar, nossa, poderia ter sido disposto dessa maneira e tal. Ela já fez justamente para provocar, né? Para provocar ali. Alguns falavam que era a fábrica do nada. Então ali parece que o tempo dá uma parada, porque é dentro de São Paulo, uma fábrica que ela meteu uma rua no meio proibido dos carros, porque é fechadinho, né? E lá tem um monte de coisa. Ela fez também o Teatro Oficina e tal. E justamente essa coisa ela tinha essa vibe de impactar as pessoas, né? Até lá no teatro do Sesc Pompeia, daria para colocar o conforto, né? E ela falava que o conforto era muito relacionado ao consumo. Então lá é madeira mesmo, para incomodar, né? Tipo, na Grécia o teatro era na pedra, velho. Então ali, para a interação do público, é muito viagem. Eu acho que assim, a arte como um todo, mas pensando na arquitetura, ela tem um puta poder, assim, de despertar na gente possibilidades. Eu não sei se os fins dá certo. Isso que eu ia dizer, porque tipo, Brasília também foi projetada, só que com mão de obra e super explorada, com matança, mas projetada para liberdade, né? Deixando as pessoas às margens, né? Só plano piloto. A arquitetura, ela mas tem uma coisa um pouco prepotente da arquitetura, de achar que ela pode provocar a liberdade, esquecendo dos contextos sociais e das propostas transformativas que precisam de política pública, que precisam de outras... Que só o concreto por si não faz sozinho, né? Eu acho que ela fez o vão do MASP, que é um pouco isso. Ela fez porque ali é um espaço forte de São Paulo, você trava a cidade, pensando em mobilizações, só que faz tempo que não tem mobilização, né? Então, tipo assim, não é só... A ideia dela está presente, mas tem que levar em forma aos contextos, né? Provocar a liberdade seria dar a possibilidade às pessoas de fazerem aquilo que elas não podem? Como? Provocar a liberdade seria propor ou dar a possibilidade às pessoas de fazerem aquilo que elas não podem, de alguma forma, porque se sentem limitadas de alguma maneira? Porque isso tem níveis e níveis, né? Um nível básico. Essa semana, conversando com o meu terapeuta, ele falou assim: tirem um dia da semana para vocês sentirem as dores de vocês. Chora.
E aí a gente muitas vezes não se sente livre para chorar, para expressar aquilo que a gente está sentindo. Às vezes nem na nossa intimidade, né? Isso é um nível. Aí um nível, né, é esse que você está trazendo, de, enfim, comoções coletivas, de trazer uma outra proposta política, inclusive. Eu penso que é uma renegociação do que se pode e não pode. É uma coisa propositiva de transformar, né? Poxa, se não tá cabendo ter espaço para vocês expressarem as emoções, vamos tentar transformar isso, assim. Eu não ia chegar nisso, mas pensando na não monogamia, eu vou falar, pô, vamos... Tá, por que os acordos entre casais, entre essa instituição casal, se regem dessa maneira? Tem um histórico, etc., do casamento, que tem a ver com capitalismo, beleza. Mas... vamos olhar para isso. Isso que você perguntou, a liberdade é as pessoas poderem fazer o que elas não podem. Acho que é questionar por que a gente não pode fazer isso. Por que isso machuca? Porque é um pouco do que o Rodrigo também estava pondo. Não sei, a gente estava falando do que machuca o outro, do que afeta o outro. Mas é também se questionar por que machuca. Isso também está internalizado por uma série de pactos, de padrões, de pactos de convívio, pactos sociais, assim, né? Que foram inventados. A gente tem que lembrar que tudo que a gente está imerso é uma cultura inventada que a gente pode questionar e se propor a transformar dentro de espaços seguros para chegar coletivamente em propostas transformadoras, sabe? E quiçá, espero que mais... de maior libertação. Sim. São muitos afetos, né, de tudo que é jeito. Isso me faz lembrar uma frase da Clarice Lispector. Ela fala que liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Eu acho que é bem isso, é difícil, né, a gente dar um nome para isso que a gente anseia, que é um anseio de todo ser humano, né, ser livre, se sentir livre. Sim. De verdade. Sim. De verdade. Não sei o que é de verdade. Seria o que é verdade, quem sou eu? A dissolução acontecendo agora. Gente, licença, só pra gente também não ficar eternamente, né? Tentar manter um horário. Eu ia propor que a gente fizesse uma rodadinha bem final, assim, sabe? De últimas considerações, só pra gente embalar. Aí eu queria abrir essa rodada, então. Já que você falou de Clarice, né? Eu também não queria trazer Clarice toda hora. Mas eu quero falar uma paradinha. É uma frase, eu vou conectar umas coisas assim rapidamente, espero. Nessa chave de, talvez, da questão de liberdade, responsabilidade, essa questão toda assim, a Clarice tem uma frase que fala: eu quis comer o mundo e o mundo não se queria comível. Ele se queria comível sim, mas para isso exigia que eu fosse comê-lo com a humildade com que ele se dava. Quando se vai com orgulho e exigência, o mundo se transmuta em duro aos dentes e à alma. Humildade como técnica é o seguinte: só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente. E, enfim, eu fiz uma relação disso com a liberdade também, né? Tem uma frase do Deleuze que é: ética é estar à altura do que nos acontece. E ética, pensa na ética enquanto perguntas sobre o que é liberdade, assim, né? Fazendo alguns saltos, assim, né? E aí eu fico pensando, esse estar à altura do que nos acontece, porque quando eu escutei essa frase lá atrás, assim, eu interpretava um pouco como você ser tão grande, né? Você superar, parece-me, estar à altura, tipo, eu consegui, eu não morri, né? Tipo, meio que eu conquistei essa situação, esse medo, tal, estive à altura de algo que me aconteceu e tal. Só que daí, fazendo a conexão com essa frase da Clarice, da humildade, né? Eu talvez vá para um outro lugar, assim, de que, tipo, até talvez, fechando a minha contribuição, talvez, assim, liberdade, uma maneira de entender liberdade, talvez, um ponto, assim, possível de tecer tantas maneiras, seria a gente ser capaz um pouco de, grosso modo, né, se dar o tamanho certo, assim, que às vezes é até menor, que às vezes até baixar a bola, no sentido, tipo, a vida é tão grande, sabe? Eu vou querer ser livre, olha a vida, olha o tamanho da vida, sabe?
Então, tipo, às vezes, assim, talvez se eu for mais humilde, em certo sentido, talvez eu encontre a liberdade num lugar mais embaixo do que num lugar mais em cima, sabe? Talvez, assim, daí você conhece as suas condições e tal, e fala, tá, tipo, às vezes te acontece uma coisa, assim, enorme. Você fala, nossa, eu sou uma presa disso, né? Não tenho a menor condição. Mas aí você não admite que você é menor do que a situação e você fica dando porrada ali. Você fica escravo do seu eu que não quer se abrir para um processo, às vezes, etc. Puta que pariu. E aí, às vezes, você vai com humildade, ó, se você vai com orgulho e exigência, o mundo se transforma em duro. Então, se eu for, né, acho que esse ideal de, tipo, a liberdade enquanto coincidência consigo mesmo, eu acho que é esse orgulho e exigência. O mundo tem que ser igual a mim. Se você vai assim, você só vai atravessar o mundo na porrada. Por isso que essa galera é violenta. Por isso que a linguagem deles para atravessar o mundo é uma energia exacerbada, é uma violência na porrada. Porque eles não têm outro meio. O autoritarismo. Autoritarismo e tudo mais, apagamento de qualquer diferença e tal. Então, às vezes eu fico pensando se a liberdade às vezes não tá num lugar um pouco mais... É menos do que, uau, não sei o que, pá... É tipo, cara, talvez em relação a isso, eu ser livre requer uma delicadeza e é essa frestinha aqui que eu vou ter o mini, o que vocês falaram? Nirvana. O mini Nirvana é um negocinho aqui, ó, que eu vou me dar o meu próprio tamanho e aqui, pra essa situação, desse tamanho, eu tenho os recursos pra me sentir eu nela às vezes, ou me sentir alguma coisa, ou me sentir nessa conexão. Mas pra me conectar eu tenho que achar essa brechinha às vezes, não é tipo, uau, atropelar todo mundo. Porque em geral a vida é muito maior que a gente, qualquer situação é muito maior que a gente, né? Então acho que requer essa humildade de tipo, porra, o mundo ele sequer é comível, mas desde que você converse com ele. Acho que só fazendo a conexão do ponto que talvez a gente chegou em algum momento que é, pô, tem um lance a ver com conexão, assim, liberdade. Que acho que aí rola uma parada mais legal. É um fortalecimento mútuo do coletivo, individual, acho que isso tudo meio que fortalece junto, assim. E a gente, quando a gente cinde, né, bota um pra cada lado, aí a gente cai nessa cilada, nas ciladas que a gente tá hoje aí, de eu só consigo ser livre se eu explorar alguém, se eu explorar alguma coisa, se eu tirar o proveito disso, aí eu vou estar empoderado, assim, então, né. Liberdade como privilégio. Só que daí, por outro lado, é isso, a gente tá hoje vivendo solidão pra caramba, né. Então vai saber, talvez essa ideia de liberdade não esteja dando muito certo. Liberdade. O que é que eu vou fazer? Estou na solidão, não adianta, velho. Se o preço da liberdade for a solidão, talvez a liberdade não seja a nossa questão. A gente tem que pensar em outra coisa. Você ficou falando aí que a vida é muito maior, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Bem simples, né? O que é a vida? Tema do próximo podcast. 1, 2. Continente de ser reconfigurado, dançando à margem de mim. Se o mar for de gente, mergulhar, descalçar os pés, calçava o peito, cada descanso pede seu jeito, se a brecha pintar, me encontro espreito, se fosse fácil, já tava feito. Continente de ser reconfigurado, dançando à margem de mim. Se o mar for de gente, mergulhar, descalçar os pés, calçava o peito, cada descanso pede seu jeito, se a brecha pintar, me encontro espreito, se fosse fácil, já tava feito.